existe um preço a ser pago pelo resgate dos que estão fora, dos que estão no mundo, dos que estão perdidos. Existe um preço e esse preço ele pode ser custoso e ele foi custoso para Oséias. O profeta Oséias, ele teve uma das histórias mais incríveis e impactantes da Bíblia e eu uso ela muito como referência para a luta pela batalha da restauração. Eu gosto muito da história, gosto muito do contexto e ela simboliza o amor de Deus, o amor de Cristo por nós. Ele simboliza dar a vida pelo outro. Então isso é muito altruísta, isso é muito viver algo a mais. Quando alguém busca um propósito de vida, é isso, esse é o propósito de vida, buscar pela salvação do nosso cônjuge e, consequentemente, da nossa família. Deus mandou Oséias casar com uma mulher do mundo, uma mulher que já tinha predestinação a ser adúltera pela maneira que ela se vestia, andava e tudo. Não diz que ela era adulta, mas ela tinha uma predisposição a ser. Então ela tinha aquela mentalidade de viver como o mundo vive. Então, e Deus mandou com que ele casasse com essa mulher. É muito semelhante com quando Deus escolheu Israel. Israel quer viver como o mundo vive e não se focava em Deus. Então, isso é muito parecido com o que a gente vive. A gente quer casar com alguém conforme os padrões do mundo, bonito, né? Que tenha condições, que tenha... E aí a gente não olha se a pessoa realmente quer ser só fiel a Deus. E aí se casa com alguém que acaba dando nesse deserto. Isso foi uma falha minha, talvez seja uma falha sua, porque o ser religioso é muito enganoso e a gente se engana quando a pessoa é religiosa. Ela quer viver no mundo, mas ela se mantém ali segura na religiosidade. Em Oséias 1:2 diz que ela se tornou infiel. Ela se deixou entregar à prostituição, representando a infidelidade de Israel para com outros deuses. Então Israel passou a adorar outros deuses e a mesma coisa essa mulher, ela passou a viver para o mundo, né? E viver como o mundo quer, muito semelhante à nossa vida, né? Mesmo assim Deus ordenou a Oséias: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Oséias 3:1. Então você vai outra vez e ama este homem adúltero, marido de outra, da sua amiga, né? Marido de outra. Então ele está lá com outra pessoa e você vai se pôr nessa posição igual a Oséias. Mas quando você vai ver o contexto de como foi que ele restaurou, primeiro ele teve que amá-la de novo. Como amar alguém que está me traindo e fazendo chacota do meu nome? E ele pagou um alto preço por isso. Pagou um alto preço. Obedecendo, Oséias foi atrás de Gomer e a comprou de volta e a levou de novo como sua esposa. Em Oséias 3:2 e 3 diz que ele comprou ela de volta. Então os passos que ele seguiu, tem a oração da cerca de espinhos, que eu fiz muito no ano passado e dei uma parada. Eu incorporo as frases da cerca de espinho nas orações às vezes, mas não sempre. Primeiro passo, Oséias obedeceu a Deus. Assim como você quer obedecer a Deus, que você já sentiu, você não está aqui à toa, você sabe que tem que restaurar a sua casa, a sua família, seu lar, então você sentiu de orar pelo perdido. Ele não seguiu seu sentimento de mágoa, mas a ordem de Deus. Eu vejo muito as pessoas vivendo essa mágoa. Em tudo que falam, em tudo que agem, essa mágoa prevalece. Então, essa mágoa prova que você ainda não amou que chega o seu ex para ele voltar. Então, amar ele
é esquecer realmente tudo que ele está fazendo. É amor incondicional. É amor incondicional. Amou Gomer mesmo quando ela não merecia. Muito semelhante a Jesus Cristo, que amou a humanidade, nos amou quando ainda éramos do mundo, antes de nos convertermos, antes de o buscarmos. Então, muito semelhante ao amor de Cristo, Oséias também amou a Gomer quando ela ainda era adúltera. É perdão profundo. Não é aquele perdão super, eu perdoo, mas eu não esqueço, eu perdoo mais. Esse mais tem que sumir do mapa, ele tem que desaparecer. Eu perdoo e ponto, e pronto, e não discutimos mais. Isso tem que ser da alma, porque quando você reprime esse sentimento de mágoa, fica difícil. Então você tem que treinar esse perdão, né? Eu treino 24 horas, né? Eu tenho aqui, eu aprendi com a Beth Russo, nas minhas caminhadas que eu tive nesse tempo de deserto, eu aprendi a fazer o Ho'oponopono e eu fiz meu próprio Japamala aqui. Quem quiserem falar o que falou, mas eu uso isso como exercício diário. Eu uso as frases autorresponsabilidade, sinto muito, por favor me perdoe, eu me torno responsável pelo erro do outro, então por favor me perdoe, eu te amo, te sou grato, né? A gente deve viver em gratidão sempre. Então eu não faço 70 vezes 7 como Cristo ensinou, não, ele só mandou fazer 70 vezes 7 num dia perdoar. É bastante, é cansativo e vem de dentro da gente muito sentimento ruim. E a Beth Russo fala que quanto mais sentimento ruim vem, mais você tem que fazer, porque tá limpando. Quando você limpa a casa, começa a aparecer sujeira, você nem sabe da onde. Começa a aparecer praga, bicho, tudo. Tudo que você imagina começa a aparecer quando você limpa a casa. E a mesma coisa quando você está se autolimpando com essa técnica, eu falo assim que aparece muita coisa ruim de dentro de mim. E eu vejo o quanto eu ainda preciso ser transformada. Então, perdão. Perdoou a traição dela e deu uma nova chance para ela, né? Aí vem a parte mais difícil, que eu acho que se o perdão é difícil, essa aqui vai ser mais difícil ainda. Essa aqui vai ser mais dolorida ainda. Ele pagou um resgate por ela. Literalmente, ele pagou um preço monetário para tê-la de volta. Sim, Oséias pagou um resgate monetário para tê-la de volta e foi um preço de meio escravo, que é 15 moedas de prata e mais um meio de farinha. E diz que ele teve que trabalhar para juntar isso, para ir lá e pagar esse preço por ela, para poder tê-la de volta. Você vê a mulher que saiu de casa para viver o mundo, terminou na condição de escrava. Então, ele pagou em preço. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Ele teve paciência e limite. Ele disse a Gomer que por um tempo ela ficaria sem relações, até que se restabelecesse a confiança e a pureza da aliança. Em Oséias 3:3 diz que mesmo ele voltando, não teriam relações. Mesmo ela voltando, eles teriam que ter um tempo de purificação. Esse tempo precisa existir. Isso vem muito, a discussão sobre isso dentro dos grupos de restauração é bem contraditória. Uns dizem que tem que dar, outros dizem que não tem que dar, e vai assim. Eu gosto muito dos grupos que são genuínos na palavra, e eles realmente falam, não era casado, não dá enquanto não casa. Não tem relação enquanto ele está casado com a outra, espera ele divorciar, porque enquanto ele tiver contato com a outra, ele vai cair sempre. E você sabe o que está em Coríntios, que só de deitar com uma prostituta ele se torna um com ela. Imagina você deitando com ele, o que você torna um com ele e ela e tudo? Vira um bolo, uma bagunça, e aí você não sabe porque essa confusão espiritual em você. Então,
essa paciência, esse limite, foi outro preço que ele pagou. De ter paciência, de esperar ela ser limpa de tudo aquilo que ela viveu, de tudo aquilo que ela tinha passado ali naquele tempo de vida no mundo. Qual que é a lição que a gente tem com isso? Deus restaura relacionamentos quebrados com amor, com perdão e com sacrifício. A restauração não foi imediata, exigiu decisões, renúncias, reconstrução e confiança. Ou seja, Oséias restaurou seu casamento não pela força humana, mas pelo amor de Deus agindo nele, como sinal de como o próprio Senhor age com o seu povo. Então, é nesse sentido que a gente vai ver que qual que é o preço que a gente vai pagar por essa restauração. Então, ter essa posição de não se contaminar com o erro deles, ter essa confiança, esse alto amor por si mesmo, para que esse amor transborde para eles, para que eles sejam salvos do erro que eles estão vivendo, e pagar o preço, né? Eu vou falar sobre esse pagar o preço. Ele pagou em Êxodo 21:32, diz que o preço de um escravo era 30 moedas de prata. E ele pagou 15 peças de prata, metade de um escravo. Como era uma mulher, como era uma prostituta, valia menos. Ou seja, Gomer estava sendo tratada como alguém sem valor, quase vendida como escrava. 1 homer e meio de cevada, que ele teve que dar também, era um alimento barato, geralmente usado como oração ou comida para gente muito pobre. Isso mostra que Oséias precisou juntar prata, juntar cevada, provavelmente porque nem tinha dinheiro suficiente. Imagina, ele ficou com as crianças, ele teve que sustentar as crianças, agora ele ainda tinha que arrumar dinheiro para pagar o resgate desta mulher. Sacrifício real, né? Qual que é o sacrifício que a gente vai dar, então? Oséias pagou um preço alto em recursos, em humilhação, para resgatar uma esposa infiel. Então, o profeta Oséias passou por isso, é um espelho para nós. Ele mostrou um amor que não desiste. Acho que isso todos passam, todos os dias a gente pensa quase, cara, o que eu estou fazendo? Mas aí você sabe que não tem outra coisa a fazer, não tem outro caminho. A vida te encurralou nessa situação e é isso que temos, é isso que temos. E o quanto antes você enfrentar isso, o quanto antes você viver esse processo, o quanto antes você decidir é isso, mais rápido você vai resolver. Talvez o problema que você mais está relutando em enfrentar, você resolvendo. Eu vi esse dia um vídeo da esposa do Anthony Robbins e ela falou assim: aquilo que você mais foge é o que vai te dar vitória. Aquilo que você menos quer enfrentar é onde Deus vai te fortalecer, é onde Deus vai te fazer crescer. Aquilo que você mais repudia, que você não quer tocar, é onde Deus te vai usar, onde Deus vai transformar a sua vida. Então, às vezes, aquilo que está mais te ferindo, que você menos quer, é o que vai te trazer a mudança. Então, ele não desistiu. Ele mostrou que o amor verdadeiro não mede esforços, mesmo diante da vergonha e do fracasso. Eu acho que, cara, ele deve ter passado muita vergonha, muito fracasso. Tem uma passagem que fala que os filhos de Gomer não eram dele, mas eram dos amantes. Isso é pior ainda, porque eram filhos de prostituição. Como nós somos, como Cristo nos resgatou. Como isso retrata Cristo? Assim como Oséias pagou pelo resgate de Gomer, Jesus pagou o preço do seu sangue para resgatar a humanidade. Então, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Muito semelhante. E pior, Jesus pagou com o preço de sangue para nos resgatar. Então,
Jesus se colocou em nosso lugar como escravo do pecado e depois ele pagou o preço por nós. Então, Jesus se tornou Gomer como pecadora no nosso lugar e se tornou Oséias como o que paga o resgate no lugar que nós devíamos, né? 1 Pedro 1, 18 e 19 diz que ele pagou o preço do nosso resgate em sangue, né? Ou seja, o resgate de Gomer custou 15 peças de prata mais 1,5 de cevada, mas espiritualmente aponta para um preço infinitamente maior, o sacrifício de Cristo por nós. Exato. Então, você que acha que vai ficar fácil, pensa, você está sendo fiel? Você está sendo fiel à promessa? Você quer que ele volte? Você está se preparando dessa maneira? Isso envolve finanças, isso envolve tudo. Você vai ter que pagar o preço. E pagar o preço. Para aqueles que escravizaram, para aqueles que... Então, existe ali um processo bem complexo no qual eu quero te ajudar a chegar lá. Então, se você quer pagar o preço e quer conseguir e não consegue fazer isso sozinho, eu quero que você mande mensagem no meu celular. Tem o contato na foto do meu perfil e eu vou colocar nos comentários também. Você clica lá e manda mensagem. Eu quero restauração. Então, assim, quero restauração. E eu vou saber que você está definitivamente querendo agir como Oséias e querendo a restauração, sabendo do preço, sabendo que Oséias pagou um preço, sabendo que Cristo pagou um preço pelo resgate da humanidade. Assim também nós, como cristãos, nos tornamos pequenos cristos e pagamos um preço para a salvação daqueles que amamos e inclusive dos inimigos, porque Jesus mandou amar os inimigos também. E o pior é quando o nosso cônjuge é nosso inimigo. Então, amemos os nossos inimigos. E geralmente eles são da nossa casa. E vamos pagar o resgate por eles. Porque senão a gente não vai ter paz. Tá? Escreve lá. Quero restauração. Eu te aguardo lá do outro lado. Em nome de Jesus. Que essa mensagem tenha sido em cheio para você nesse dia, você que está realmente lendo a palavra e entendendo que deve lutar pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Que é esse o propósito que Deus tem para a sua vida. Primeira aliança, tá? Eu não gosto de outros tipos de aliança. Aliança de divorciado, tudo bem. Aliança de viúvo, né? Como quando é viúvo, existe ali a permissão, eu acredito, de poder casar novamente, porque a promessa é até que a morte os separa. Ninguém separa o que Deus uniu. Então, se a morte separou, foi a morte que separou. Mas se foi falta de perdão porque traiu, ai, meu Deus, esses ensinamentos mundanos, a Igreja Católica não tem isso. Graças a Deus, a Igreja Católica não casa divorciados. Salve algumas exceções que os católicos têm umas ramos de catolicismo que fazem, mas a Igreja Católica que predomina, não. Então, eu peço que vocês mandem a mensagem lá, quero restauração, se for para você. Eu não quero gente que não vive esse propósito. Eu quero gente que quer esse propósito, que quer viver como Oséias, que quer pagar o preço. Existe um preço, isso não é assim tão fácil. Isso não vem do nada. Eu vou ficar tranquila, em paz e tudo vai acontecer. Não, você vai ter que trabalhar e pagar o preço para conseguir resgatá-lo de onde ele está. Até do outro lado, em nome de Jesus. E se eu não fui clara, manda mensagem no que você não entendeu, tá? Em nome de Jesus, receba essa palavra, receba essa mensagem, que ela traga transformação e vida, transformação e esperança, porque é o que todos precisam quando estão caminhando no deserto. Em nome de Jesus, amém.